Olá, querido aluno, nós vamos iniciar, né, essa parte de resoluções a respeito de dinâmicas, né? É, é a segunda parte do módulo de vocês, né? Ela se encontra, no caso, é, na página 19 do material de vocês, né? E lá na página 19, ela fala, né, entre outras coisas, de grandezas fundamentais, grandezas derivadas, né, isso. No início das nossas aulas nós falamos um pouquinho disso, tá? Nós já deixamos abordado um pouco a esse respeito, sobre esses tipos de grandezas, né? Então eu não vou me bater aqui. Falei dessas unidades de medida, né, de comprimento, essas coisas, também já fizemos isso. E aí nós falamos de força, né? Nós chegamos a falar da força, que é o objeto aqui, né? Então, quando nós trabalhamos, né, nós falamos de força. A força, né, no caso, ela vai ser o agente físico responsável, né, isso por alterar a condição de movimento, né? Isso te lembra que a força ela é uma grandeza vetorial, né? Isso, a força é uma grandeza, né? Grandeza, o que? Vetorial. Vetorial. E, né, diferente das grandezas escalares, que nós aprendemos no vídeo sobre vetores, que só necessitam de uma direção e sentido, a grandeza vetorial, além dessa direção e sentido no formato de módulo, né, módulo ou a intensidade, né, tem além disso uma orientação, que é na forma de direção, né, e sentido. Tá? Direção e sentido aqui que você tem, né? Aqui a nossa intensidade. Não deu aqui, mas você sabe o que é intensidade. E aí o seguinte, se você olhar no seu material, né, a força, ele diz, né, que a força é uma grandeza vetorial, né, isso. E aí tu tem alguns efeitos da força, né? A força ele vai ser agente físico responsável, primeiro, né, isso, por provocar uma deformação, né? Uma deformação. E aí você pode ver se o seu material lá ele está mostrando, por exemplo, um carro batendo num poste, uma bola, né? Quando você tem, por exemplo, uma latinha, você amassa, né? Você deforma ela, né? E dependendo da intensidade da força que você aplica, você tem uma deformação permanente ou não. É isso, né? Ele também é responsável por alterar, né? Alterar a velocidade, velocidade, né? E mudando, aumentando a velocidade, diminuindo a velocidade, iniciando o movimento, né, interrompendo esse movimento, né, então ela faz isso aí, né, e são essas características, né, eu gosto de falar também que ela é responsável por alterar, né, alterar a trajetória, né, isso da partícula. É claro que isso está dentro da velocidade, o conceito de orientação da velocidade, mas eu gosto de enfatizar isso aqui também, né? Alguns materiais, outros livros, eles colocam também em alterar, né, a condição de equilíbrio, né? Condição de equilíbrio aqui, tu sabe que tem equilíbrio estático e equilíbrio cinético do teu material, não é isso? Tá? Dando continuidade, né, o material de vocês, ele fala sobre força resultante, né? A força resultante seria a soma de todas as forças, então a força resultante, né, força resultante, ela seria o somatório das forças agindo naquele sistema, né? Isso, por exemplo, seja na direção X, então somatório das forças em X, seja somatório da direção Y, então somatório em Y, né? Então ela é nada mais do que o somatório das
das forças, né? A nossa força resultante, tá? Então, quando tu tiver, né, e a gente viu na aula passada, nos vídeos, que quando estiver a mesma direção e sentido, você vai somar, direção e sentidos opostos você subtrai, quando elas estiverem perpendiculares uma à outra, né, isso, tu vai usar o teorema de Pitágoras, né? Isso aí eu estou falando um pouco mais rápido, porque você já deve ter visto no vídeo sobre a segunda lei de Newton, lá que eu deixei para você assistir agora há pouco, tá? E aí, né, tu também tem, por exemplo, quando essas forças, né, por exemplo, uma força A, né, e uma força B, né, uma força B, eles tiverem um ângulo diferente de 90 graus. E aí tu vai usar a lei dos cossenos, não é isso? Que aí tu vai dizer que a tua força resultante ao quadrado é igual à primeira força, que é a força A, né? Era para ter colocado 1 e 2, mas já coloquei A e B, então força A mais força B ao quadrado, não é isso? Mais duas vezes a primeira vezes a segunda, não é isso? Vezes o cosseno do ângulo entre eles aí, tá bom? E aí tu vai ter, no caso, a tua força resultante, né? Ela vai fazer uma projeção aqui, ela vai dar uma coisa bem por aqui, a tua força resultante, no caso, tá bom? É interessante dizer que se esse ângulo for 90 graus, o cosseno de 90, né? Isso, se você lembrar, ele vale zero, isso aqui some e fica só essa parte aqui exatamente, né? Como está aqui no teorema de Pitágoras, tá bom? Uma outra coisa, né, que o material de vocês fala, né, ele fala a respeito das forças que estão presentes lá. Então tu tem a força-peso ela é direcionada para o centro, né, isso da Terra, né? Se tu tiver, por exemplo, sempre um corpo aqui, né, não vai conseguir ver o todo da Terra, mas tu tem um corpo plano, a força-peso está sempre direcionada para baixo, né? Então o peso é o produto da massa vezes a aceleração. Tu tem a força normal, que ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície, ou seja, ela é perpendicular à superfície de contato, né? Tu tem a força de tração, né, ou tensão, como diz alguns materiais, né? Ela está direcionada no barbante. Nesse fio aqui ela é orientada segundo a orientação do barbante. Olha, aqui ela está perpendicular, aqui ela tem um certo ângulo, aqui ela também, né, tem um certo ângulo aqui, né? E aí é interessante dizer que tu pode redirecionar essa tração através de polias, né? Isso, aqui tu tem uma polia que ela é fixa, né, aqui em cima, né, que tu tem uma parede aqui, né, tu tem uma parede, e aqui tu tem uma polia fixa, né? Ela faz o que, né? A força ela é transmitida inteiramente. Então o peso aqui de 100 newtons, né, isso ele vai se propagar para cá, né? E aí olha, tu tem para cá nessa direção, né, a orientação do mesmo peso de 100 newtons aqui, né? Então, diferente de uma polia que ela é móvel, né, tu vai ter uma parte, o peso aqui tem 100 newtons, essa parte aqui ela está fixa e essa aqui está móvel, né? Observe que ocorreu uma divisão desse valor desse peso. Esse peso aqui nesse lado aqui ele foi dividido por 2 e nesse outro lado aqui ele dividia por 2. Então tu fez um esforço que é a metade do valor real do peso que tu está carregando, diferente aqui nessa polia que ela está fixa aqui, tá? Então essa é a diferença que a gente vai fazer. A outra coisa, né, a força elástica, que é uma força de restauração, uma força restauradora, né? Ela está sempre direcionada para a posição de equilíbrio aqui do teu sistema. Ela sempre está apontando, ela sempre vai estar apontando para o equilíbrio. É por isso que a gente fala que ela é uma força restauradora. Ela é dada pelo produto da constante elástica vezes essa deformação, ou seja, o quanto se afastou desse ponto de equilíbrio, tá bom? O quanto ela se afastou do ponto de equilíbrio. E finalmente, né, falando de equilíbrio, né, como você se lembra, tu tem dois tipos de equilíbrio, né? Olha, aqui tu tem um sistema, aqui o somatório das forças é igual a zero, ou seja, as forças na horizontal são nulas e as forças na vertical estão se anulando também, né? Isso, então tu tem uma força resultante nula ainda. E aí tu te lembra, né, quando tu tem essa força resultante, teu corpo ele vai estar igual a zero, né? O teu corpo está em
e equilíbrio, não é isso? Equilíbrio. Tu tem dois tipos de equilíbrio, não é isso? O equilíbrio estático, né, quando a tua velocidade é igual a zero, e o equilíbrio dinâmico ou cinético, né, quando a tua velocidade ela é constante e você se move em linha reta, né? Isso que é o famoso movimento retilíneo e uniforme. Essas condições de equilíbrio aí que o material fala. Tá? Aqui eu vou dar uma pausa e aí a gente vai fazer a primeira questão aqui do nosso material.